Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para a nossa última palestra do ciclo de palestra Vendendo Peixe. Me chamo Cláudia Magalhães, sou médica veterinária e atuo na área de pescado, indústria de pescado já há 13 anos, né? Já estou criando escamas aí com tanto tempo lidando com o peixe. E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho da atuação do médico veterinário dentro da indústria de pescado e vou apresentar alguns slides para vocês a respeito do nosso trabalho tão maravilhoso dentro da indústria, tá bom? Vou compartilhar aqui. A atuação do médico veterinário na indústria de pescado. Os conteúdos abordados hoje serão definições e legislações sobre pescado, tipos de processamento de pescado e atuação do médico veterinário, né? Bem, antes da gente falar sobre a atuação do médico veterinário, das definições de legislações sobre o pescado, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação do médico veterinário, né? O médico veterinário ele é visto muito como o cuidador de cães e gatos, né, de bovino, mas ele também atua principalmente na área de alimentação, como higiene, inspeção e tecnologia, né, saúde pública, e ele, de forma direta e indireta, ele trabalha aí com a população no que se refere à segurança dos alimentos, né? E com um crescente aí comércio internacional de carnes, bovina, suína e o próprio pescado, o médico veterinário ele tem um papel muito importante, pois ele precisa fazer com que todas as normas rigorosas de segurança alimentar sejam seguidas, né? E para ter essa segurança com relação ao consumo desses alimentos, é de suma importância o acompanhamento desse produto lá na cadeia produtiva, desde o início, lá na recepção, até a expedição do produto final, né? Até a expedição desse produto final. E o responsável por isso é o médico veterinário, pois ele é capaz de dizer se o produto está impróprio ou não para o consumo, tá? Na legislação de 5.517 de 68, fala das competências do médico veterinário, ele cita ali no artigo, na linha F do artigo 5º, que é a competência privativa do médico veterinário a inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico, nos matadouros, frigoríficos, fábricas de banha, gorduras, produtos de origem animal, né? Fábricas de laticínios, entrepostos, de peixe, de ovos, de mel. Então, o médico veterinário ele tem um papel importante, né? Mas não só o médico veterinário atua na área de alimentos, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com engenheiros de alimentos, zootecnistas, né? Engenheiros químicos. Porém, a parte sanitária de inspeção e fiscalização é competência do médico veterinário. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho dessa parte aí, atuação dentro da indústria, tá bom? Vamos lá. Definição de pescado. Antes de eu começar a falar da indústria, eu queria definir para vocês o pescado. Muita gente fala pescado como se fosse unicamente peixe, e não é. Pescado, ele representa peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos que são usados na alimentação humana, né? Aí eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, o pescado é só se referindo a peixe. Não. Peixe, pescado envolve tudo, desde camarão, polvo, lula, ok? Bem, seguindo ainda dentro da definição do RISPOA de 2017, as indústrias elas sofreram umas modificações com relação às suas classificações. E hoje nós temos 4 classificações sobre estabelecimentos de pescado, que é o barco-fábrica, o abatedouro frigorífico de pescado, a unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado e a estação depuradora de molúsculos bivalve, como foi visto aí na primeira palestra do nosso colega André. Bem, dos estabelecimentos de pescado e derivados, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Bem, o barco-fábrica. O que é o barco-fábrica? O barco-fábrica, ele é uma embarcação que ela é destinada desde a captura ou a recepção, faz a lavagem, a manipulação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição do pescado. Ou seja, ele é uma indústria que processa todo esse pescado que ele captura ou ele recebe, ok?
Bem, no Brasil a gente tem poucos barcos fábrica, né? Aqui embaixo eu estou deixando um link, depois se vocês quiserem assistir no YouTube, é um vídeo bem interessante mostrando como funciona um barco fábrica. Bem, seguindo aqui, nós temos o abatedouro frigorífico. O que é o abatedouro frigorífico? O que ele diferencia das outras categorias? O abatedouro frigorífico, ele está destinado ao abate de pescado e depois segue todo o fluxo de uma indústria, que seria a recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de produtos oriundos do abate. Né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, abate de tilápia, abate de jacaré, como podemos ver aqui na foto, né? São classificados como abatedouro frigorífico. Seguindo, a gente tem a unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado. Aqui nessa classificação entraram as fábricas de conserva e os entrepostos de pescado, né? Antigamente a gente tinha uma separação do que era entreposto de pescado e o que era conserva. Hoje todas essas fábricas elas estão inclusas aqui na unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, que são estabelecimentos destinados à recepção, à lavagem do pescado, né, da produção primária, à manipulação, ao condicionamento, à rotulagem, à armazenagem. E eles também beneficiam não só os produtos comestíveis, como os não comestíveis também, assim como o barco fábrica e o abatedouro frigorífico. Bem, e finalizando aqui nessa parte de classificação, nós temos aqui a estação depuradora de produtos bivalves, de molúsculos bivalves. E são estabelecimentos destinados ao quê? À recepção, à depuração, ao condicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de molúsculos bivalves. Bem, como eu falei, a gente vai falar das principais legislações para pescado. Eu fiz para vocês aqui um compilado das legislações para quem vai começar na área de pescado, quem já está na área de pescado aí, mas gosta de ter um resumo. É bom a gente ter sempre um compilado dessas legislações quando precisar consultar. A primeira delas que eu citei foi a Portaria 185, de 13 de maio de 97, que é o RTIQ de peixe fresco, né? Para quem não sabe, o RTIQ é o quê? O Regulamento Técnico da Entidade de Qualidade do Produto. Então, aqui a Portaria 185, ela fala do peixe fresco. 20 anos depois, nós tivemos a do peixe congelado, correto? E em 2011, nós tivemos a das conservas, que foi a 22, né? A Instrução Normativa 22, que foi a da sardinha, a 45, que foi de conservas de peixe, a 46, que foi a de conservas do atum e bonito, né? A Resolução 01, da denominação de venda das sardinhas. E continuando em 2009, nós tivemos o RTIQ do peixe salgado e salgado seco, que refere-se ao bacalhau. Não só o bacalhau, mas todos esses peixes tratados como bacalhau. Instrução Normativa 29. Essa instrução é muito importante. Tá? A denominação das espécies de peixe. Muitas pessoas, quando vão fazer a denominação do peixe, né, na sua embalagem, elas têm que consultar essa instrução. É importantíssima, porque aqui está determinado quais serão os nomes das espécies. Uma vez que muitas espécies elas recebem nome comum em vários locais, dependendo da região. Então, aqui eles abordaram um compilado desses nomes e é muito importante para uma consulta, principalmente para a população. Seguindo, nós temos a Instrução Normativa número 4, de 2015, que é da Sanidade Aquícola, a 23, que é o RTIQ do camarão, e a 24, que é o RTIQ da lagosta, né, que saiu. Né? Daqui a um tempo nós teremos a de molluscos, né? Está faltando aqui para a gente. Bem, tipos de processamento de pescado. A gente tem pescado resfriado, pescado congelado, pescado em conserva, pescado salgado. Existem outras formas de processamento de pescado. Eu citei as principais aqui para que possamos aprender um pouquinho aqui dos controles que a gente faz dentro desse tipo de processamento e por que ele é tão importante. Bem, processamento de pescado resfriamento. De acordo com o artigo 334, resfriamento de pescado é aquele embalado, né, o pescado resfriado é aquele embalado e mantido a temperatura de refrigeração, correto? Por que o resfriamento do pescado ele é importante? Quais as vantagens do resfriamento de pescado?
Bem, ele mantém a qualidade do peixe fresco, né? Ele garante uma segurança microbiológica, porque você reduz a temperatura rapidamente do pescado a 0 grau, né? Ou seja, na captura ou na despesca. E mantém aquela cadeia de frio. Se você conseguir manter a cadeia de frio nessa temperatura, você consegue reduzir os processos enzimáticos e, consequentemente, você reduz a deterioração bacteriana, podemos ter aí pescado com shelf life de 12 a 14 dias. Claro, isso vale aqui ressaltar as espécies de pescado, né? Como a professora Ellen falou lá no início, numa das primeiras palestras, por exemplo, o peixe corvina é um peixe que ele deteriora rapidamente após a pesca, a captura. Então, são peixes que a gente não vai conseguir, mesmo mantendo um resfriamento correto, a gente não vai manter um shelf life de 12 a 14 dias, né? Mas uma tilápia a gente consegue, né? Depende muito do processamento, da cadeia de frio que esse pescado vai ter durante o seu processamento. Continuando aqui, nós temos aqui um fluxograma de peixe resfriado, né? Coloquei aqui um fluxograma bem básico, né? A recepção da matéria-prima, peixe fresco, por exemplo, uma lavagem, seleção, embalagem, adição de gelo, rotulagem, armazenagem e expedição. Aqui, a gente utiliza, nas fotos a gente pode ver aqui uma caixa de isopor e um monobloco, né? A gente utiliza, geralmente para peixe resfriado, né? A gente utiliza a caixa de isopor, mas podemos também utilizar o monobloco plástico. Bem, continuando agora, nós vamos para o peixe congelado. Pescado congelado, congelamento. Bem, de acordo com o artigo 335, pescado congelado é aquele que é submetido a processos de congelamento rápido, de forma que o produto ultrapasse rapidamente os limites de temperatura de cristalização máxima. O parágrafo primeiro ele fala que o congelamento rápido somente pode ser considerado concluído quando o produto atingir a temperatura de menos 18. E o segundo parágrafo diz que é permitida a utilização de congelador salmorador quando o pescado for destinado como matéria-prima para elaboração de conservas, desde que seja atendido o conceito de congelamento rápido e atinja a temperatura não superior a menos 9, devendo ter como limite máximo essa temperatura durante seu transporte e armazenagem. Eu queria dar uma paradinha aqui para a gente falar primeiro desse parágrafo segundo. O que ele quis dizer com isso aqui? Na época, quando saiu em 2017 o SPAN, isso criou um pouquinho aí de tumulto, vamos dizer assim, né? Uma confusão na cabeça dos industriais e de nós também, médicos veterinários e RTs de indústria, né? Por quê? Porque ele diz aqui, ele restringe a utilização do pescado que é congelado em congelador salmorador para conserva. E só que no Rio de Janeiro nós temos em torno de 4 a 5 indústrias, se não me engano, que utilizam esse processo de congelamento, né, congelador salmorador, mas que não destinam esse pescado congelado em salmorador, né, para conserva. Eles destinam para o consumidor final, direto para o comércio, né? Então, essa legislação restringia o pescado congelado no salmorador e acabaria com essas indústrias. Então, nesse momento, nós procuramos o tipo A, fomos muito bem atendidos, levamos todas essas considerações com relação à indústria de pescado e depois disso nós tivemos aí uma resposta através do memorando circular número 9, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, mas isso vocês conseguem também na internet, que fala o que? Da rotulagem do peixe salmorado congelado e o peixe salmorado congelado para conservas. Por quê? O que acontece? Ele esclareceu o quê? Que nós temos 2 tipos de processamento, né? Ele considerou, na verdade, as formas distintas de utilização do equipamento salmorador. Porque o equipamento salmorador congelador, você pode utilizá-lo na indústria, né? Ou na terra, como a gente fala, e também no barco, que tem barco salmorador. Então, quando ele citou essa legislação, praticamente, ele pensou só no barco salmorador, né? E aí ele não fez a distinção das indústrias que usam esse tipo de congelamento. E aí existem diferenças desse tipo de congelamento.
Um peixe congelado com congelador salmorador na indústria, a etapa do salmorador, ali é só uma etapa do congelamento, né? Ele, na verdade, ele passa pelo congelador salmorador, sai a -9 do outro lado e termina o seu congelamento num túnel de congelamento, né, a -35, onde do outro lado o peixe vai ser -18. Esse túnel pode ser contínuo, pode ser um túnel estático, né? Mas o peixe, o salmorador, ele é só uma etapa de congelamento desse peixe. E o peixe fica nesse salmorador em torno de 20 a 30 minutos no máximo, né? Então a absorção de sal nesse congelador é muito pequena com relação ao peixe que é salmorado na embarcação, onde ele fica até dias dentro de uma salmoura e que ele absorve muito mais sal. Então, diante de todos esses questionamentos, mostramos todos os laudos, né, que fizemos na época, né, comparando o sódio de um peixe congelado num salmorador de indústria e um congelado num salmorador de embarcação, e vimos realmente que a absorção de sal é muito diferente. Então, diante disso tudo, ele esclareceu o quê? Que o pescado congelado em equipamentos salmoradores na indústria pode ser destinado à venda direta, mas para isso a denominação dele vai ser peixe salmorado congelado. E o produto congelado em barco salmorador somente para a indústria de conserva. E a denominação dele passou a ser peixe salmorado congelado para conserva, né? E o registro desse produto é só após a análise prévia do tipo A, visto esse produto não ter uma RPIQ e não ser somente um produto padronizado e não regulamentado, ok? Então, assim, só para entenderem porque vocês podem ver na embalagem de peixe congelado é uma coisa e peixe salmorado congelado é outro produto. Ele passa por uma etapa antes do congelamento, que é o salmorador. Continuando aqui, também aqui um modelo de rótulo, né, uma etiquetinha para vocês verem o que foi pedido, né? Colocar a palavra salmorado antes de congelado e ingredientes, peixe e sal são obrigatórios para a gente colocar aí na etiquetinha do produto. Continuando aqui no congelamento do pescado, por que o congelamento, né, ele é tão importante para o pescado? Bem, um processo de congelamento como método de conservação de qualidade do pescado existe há muitos anos. E o objetivo dele, na verdade, é o quê? É prolongar a vida de prateleira desse produto, né? Hoje a gente tem pescado congelado aí com validade de até 2 anos. Claro que não existe uma legislação específica para o tempo de validade de um produto. Isso depende muito do seu tipo de processamento, do tipo de pescado, né? A gente sabe que pescado gordo, né? Um peixe gordo, por exemplo, ele não vai conseguir ter uma validade aí de 2 anos, né? Uma vez que com o frio ele vai oxidar mais rápido, né? E aí entra aquele processo de rancificação, né? Mas o congelamento ele é utilizado para a conservação da qualidade do pescado. Ele retarda essa deterioração. Ele não faz milagres, né? Não adianta você colocar um pescado de qualidade ruim, congelar que ele vai melhorar. Não é isso. Você, para ter um peixe descongelado de qualidade, você tem que congelar um peixe de qualidade. O peixe fresco ele já tem que ter qualidade, ok? Bem, a temperatura de congelamento final é -18, conforme preconizado pelo risco A, né? Nós falamos aqui, né, da diferença do peixe congelado para o peixe salmorado. Bem, uma outra definição também que a gente usa do pescado, como foi falado lá no início, que é o congelamento rápido, né? O que é o congelamento lento? O nome já diz, né? Ele consegue chegar, ele baixa em 5 graus por hora. Já um congelamento rápido, ele baixa 1 grau por minuto. Desvantagem no lento, né? Pois ele produz grandes cristais de gelo e que causam dano ao pescado, né? A qualidade desse produto aí não será boa. Já um congelamento rápido, ele produz pequenos cristais de gelo distribuídos no interior do músculo do pescado e mantém a qualidade do pescado. Então, e como é que eu sei que esse congelamento é rápido? Bem, se você medir lá dentro de um túnel de congelamento, por exemplo, e esse peixe sair de 0 a -5 graus em menos de 2 horas, você está passando por essa zona crítica de congelamento.
E aí esse peixe vai continuar congelando de forma adequada. Continuando aqui, eu estou apresentando para vocês um fluxograma de peixe congelado, né? Onde eu tenho aqui a matéria-prima fresca, a recepção, a lavagem, a seleção, a evisceração e filetagem, congelamento, glaciamento. O que é isso, Cláudia? Nós vamos falar de glaciamento. Embalagem, rotulagem, armazenagem e expedição. Bem, nem sempre o glaciamento está presente, tá? Algumas indústrias não utilizam, acho que poucas, né? Porque o glaciamento usado de forma correta, ele só traz benefício e aumenta a qualidade do produto final. Bem, Cláudia, como seria o fluxograma de peixe salmourado, congelado? Ele não teria essa parte de evisceração, né? Porque a gente indica sempre que a utilização do congelador salmourador seja para peixe inteiro, uma vez que se você colocar o peixe eviscerado, você pode aí aumentar essa oxidação dele, então você vai afetar na qualidade, além da absorção de sal ser maior. Então, quando você utiliza o congelador salmourador como etapa de congelamento, geralmente para peixes pequenos e inteiros, ok? Então, aqui não teria essa etapa de processamento, né? Já entraria aqui o congelador salmourador, logo depois o congelamento em túnel estático, e aí poderia passar pelo glaciamento ou não. Muitas indústrias utilizam, algumas indústrias utilizam e outras não, e o fluxo seguiria normalmente. Bem, tipos de congelamento que nós temos hoje. O fluxo de ar frio, como eu falei, é o túnel de congelamento com ar forçado, nós temos aí o túnel estático, o túnel esteira, contato direto, congeladores de placas, imersão spray, que é o congelamento em salmoura, e a criogenia, que é o nitrogênio dióxido de carbono. Glaciamento. Como eu falei para vocês, o que é glaciamento? Glaciamento é uma aplicação de um revestimento de gelo, que é o glaze, na superfície do produto já congelado. Como assim? Como que eu faço isso? O glaciamento você faz por imersão, pulverização na água fria. Então, aquele peixe que já foi congelado, por exemplo, você, depois de congelado, você passa ele dentro de uma água ou asperge água nele, água fria, e ele vai formar uma camada, né, bem fina de gelo, bem brilhosa, né? A gente vai mostrar uma foto aqui como fica. E aquela camada ele vai servir o quê? Para proteger o pescado da oxidação, né? Vantagem: proporciona uma excelente barreira contra a oxidação e a queima pelo frio durante o armazenamento congelado. E desvantagem: a adição excessiva de água no processo de glaciamento, né? Incorporada aí ao peso do gelo e ao peso líquido do produto, né? E quem acaba aí pagando a conta é o consumidor, que compra água por pescado. E isso caracteriza uma fraude econômica. Quem nunca aí comprou um saquinho de camarão, né? Escrito lá 1 quilo, e quando você descongela, você perde água aí e não tem 1 quilo, né? Ele tem bem menos aí, às vezes meio quilo, né? Então, isso é considerado fraude econômica. Aqui um exemplo de glaciamento por imersão, né? Que é uma máquina de glaciamento. Aqui é um filé de peixe sem glaze. Você pode ver já formando pontos de oxidação. E essa foto aqui eu gosto muito, né? Não sei se vocês conseguem ver bem, mas é um camarão com diferentes percentuais de glaze, né? 0%, passando a 15%, 30%, 40%, 50% e chegando aqui até 60%. Olha como é que ele muda, né? Você tinha um camarão aqui magrinho, que era o camarão, e aqui você tem praticamente uma pedra de gelo, né? E 60%. Gente, nós temos legislação para isso. A Instrução Normativa 21 de 2017 de peixe congelado, ela determina um limite máximo de 12% de glaze no produto, de peso líquido declarado, até do peso líquido declarado. E para camarão e lagosta, até 20%, ok? Então, a gente não pode ultrapassar esse limite, além de ser compensado ao final quando realizamos a embalagem. Bem, agora vamos entrar aqui no mundo da conserva, né? É um mundo que eu conheci há pouco tempo, posso dizer aí há 4 anos, um mundo que eu me apaixonei também, né? Eu falo que o pescado ele tem uma variedade muito grande de processamento, então cada vez que você entra no tipo de processamento, você enxerga coisas novas
e é um mundo muito bonito. Bem, o que é a conserva de pescado? De acordo com a Instrução Normativa 45 de 2011, né, ele considera conserva o quê? É o produto elaborado com pescado íntegro, envasado em recipientes herméticos esterilizados. O que é hermético? O que é esterilizado? Hermético é aquele que tenha sido projetado para impedir a entrada de micro-organismos. É a recravação, é a latinha bem fechada ali, para quê? Manter a esterilidade comercial. E o que é a esterilidade comercial? É quando eu aplico um calor suficiente, combinado, claro, a outros processos de conservação, e que assegura que eu vou destruir qualquer forma viável de qualquer micro-organismo patogênico. Gente, eu estou falando aqui principalmente do Clostridium botulinum, que é o principal inimigo público aí da conserva, né? O Clostridium botulinum, ele resiste a altas temperaturas. Então, uma forma aí de eu destruir o Clostridium, tomando como base é temperaturas acima de 100 graus. Então, só para vocês entenderem, um processamento térmico, ele chega a 121 graus, 126 graus, 128 graus, por até 40, 45 minutos, tá bom? Isso garante a esterilidade comercial do meu produto. E por que qual o objetivo da conserva? Bem, um dos principais objetivos aí do enlatamento, né, como assim falamos, é a preparação de um produto de boa qualidade, fácil de carregar, fácil de armazenar, né? Uma validade bem longa, né? Nós temos latas aí de conserva com 4 anos de validade, né? Acredito que tenha até mais. E o transporte é fácil e ele não necessita de refrigeração enquanto fechado para armazenar. Continuando aqui no mundo da conserva, eu apresento para vocês aqui um fluxograma de atum ralado em óleo comestível. Bem, aqui nós temos aqui a recepção do atum, né? Nesse caso aqui o atum ele já chega ralado para a gente, né? Congelado, cozido, né? E aí a gente faz o descongelamento, passa no triturador para soltar e faz o enlatamento, né? Adiciona o líquido de cobertura e aí são os molhos, né? Você tem óleo, você tem molho de tomate, né? Você tem vários tipos de molho de cobertura. Passa pela etapa da recravação, que é aquele fechamento hermético, lavagem, esterilização, que é a esterilidade comercial, lava as latas novamente, faz a revisão e encaixotamento e a quarentena armazenagem. Bem, vou puxar aqui uma setinha para vocês entenderem. Artigo 320, fala o quê? Amostras representativas de todas as partidas devem ser submetidas ao teste de incubação por 10 dias, contemplando no mínimo 0,1% de todas as embalagens processadas e dispostas em sala estufa, com temperatura controlada, mantida em torno de 35 graus, com uma variação de 2,8 graus aí para cima e para baixo. O que é isso? Todo dia eu tenho uma produção aí X de latas de sardinha, por exemplo. Dessa produção, eu tenho que tirar 0,1% das latas, tá? E colocá-las numa estufa dentro da empresa. E ali elas vão permanecer por 10 dias, enquanto toda a minha produção está lá aguardando por 10 dias na quarentena, para ver se vai haver algum estufamento, para ver se vai haver alguma lata vazando, se teve algum problema naquele processamento. Ocorrendo algum problema no processamento naquele lote, eu tenho que revisar e aí tomar as ações corretivas necessárias, né? Bem, aqui eu também queria falar com vocês a parte dos pontos críticos de controle, né? A gente vai falar mais na frente, mas eu tenho aqui 3, né? A recepção, a recravação e a esterilização. Tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Agora a gente vai entrar aqui no mundo do peixe salgado. Instrução normativa número 1 de 2019. Aqui é um bacalhau, legítimo bacalhau aí, o gato de moura. Depois dele ser processado, né? Quem nunca viu aí a cabeça do bacalhau, aqui tá ele. E essa legislação, ela define o quê? Peixe salgado, salgado seco, é o peixe curado, obtido de um produto fresco, né? Ou congelado, ou resfriado ou descongelado, né? Geralmente eviscerado, sem cabeça ou com cabeça,
sem as nadadeiras, mas que passou pelo tratamento com sal, né? O cloreto de sódio, com ou sem aditivos. Cada processamento, né? Coloca os aditivos aí que acharem necessários. Peixe salgado, ele tem até 53, tem de 53 a 58%, né, de sal. Já o peixe salgado seco, ele tem até 52,9%, né, da concentração de sal dele, ok? Isso é determinado aí pela instrução normativa. Nós temos 3 tipos de salga: a salga úmida, a salga seca e a salga mista. Mas antes da gente falar desses tipos de salga, eu queria falar para vocês o seguinte: qual é a função do sal nesse processamento? O sal, principalmente aqui, ele tem a função de inativar, de reduzir a atividade da água aqui no produto. E com isso ele garante o quê? Inibe o desenvolvimento das bactérias, que são deteriorantes, as patogênicas, e também as reações químicas que ocorrem naquele produto, e aumenta a palatabilidade e também o tempo de vida de prateleira desse produto, né? Agora, voltando aqui à salga úmida, seca e mista, salga seca é o quê? É aquele peixe que foi empilhado, né, e foi alternado com sal. E aí ele vai passar por vários tombamentos, né, intercalando aí camada de sal e de peixe. Salga úmida é o mesmo processo, porém, a salmoura que solta, né, aquela água, perdão, não é o mesmo processo. O mesmo processo é a mista. A salga úmida desse peixe, ele é imerso numa solução salina e depois segue para secagem. Já a salga mista é a salga seca, porém a formação da salmoura, dessa salga, o peixe fica imerso nessa salmoura, ok? Já na seca, ele é drenado. Continuando aqui, vou mostrar 2 fotinhas para vocês aqui que eu consegui com a colega, né, da salga seca, né, e aqui é uma salga úmida, né, como eu falei aqui, o peixe, ele tá empilhado no estrado e ele vai passando por uns tombamentos, né, mas liberando toda essa salmoura. Aqui já na salga úmida não, ele tá mergulhado numa salmoura, ok? Bem, agora vamos entrar na atuação do médico veterinário na indústria. Nossa, Cláudia, mas você falou tudo isso de pescado? Sim, isso é um pouquinho dos processamentos que tem de pescado. Agora vamos falar aqui da indústria. E aí eu fiz esse desenho aqui representativo para vocês, o quê? De um lado eu tenho a indústria, no meio eu tenho documentos, processo produtivo, laboratório, P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? E do outro lado eu tenho quem? Gestão da qualidade. Ué, mas por que isso? Bem, uma indústria de pescado, tá? E aí eu falo indústria de alimentos, mas vou citar de pescados aqui, que é o nosso time aqui, né? Estamos vendendo o nosso peixe. Ela tem muitos documentos, processo, laboratório e P&D, né? E aí o veterinário ele pode atuar em todas essas áreas. Mas isso tudo não é controle de qualidade, isso tudo é gestão da qualidade. Como assim? Bem, vamos diferenciar um do outro. Controle de qualidade resume-se ao monitoramento ali do processo. É o chão de fábrica. É aquela pessoa que está ali monitorando temperatura, monitorando o processamento, monitorando a higienização e fazendo as anotações e registros, né? Levantando dados, né? E a gestão da qualidade é o alinhamento, é a padronização, é a criação de procedimentos, o quê? Para que as empresas possam garantir e atender todas as expectativas do mercado com relação às exigências legais. Ou seja, é aquela pessoa que fica do outro lado recebendo as legislações e fazendo com que elas sejam implantadas, seguidas dentro da empresa, né? Então, o veterinário, ele pode estar ali na gestão da qualidade, ele pode estar no controle da qualidade dentro de tudo isso. Mas, às vezes, você está fazendo a gestão da qualidade da sua empresa e você não sabe. Vamos falar de cada uma delas aqui. Documentos. Bem, quando eu falo de documentos dentro de uma indústria, eu tenho tudo isso daqui, de regulatórios.
Tudo isso é regulatório. Programas de autocontrole, rotulagem, treinamentos. Regulatórios são as normas, certificações, as legislações, né, que as empresas precisam seguir para quê? Para elas poderem continuar trabalhando, registrar seus produtos. E também a gente faz avaliação de plantas, né? O veterinário também passa a ser um pouquinho aí de engenheiro no momento que ele tem que avaliar as plantas. Claro que ele não elabora, quem elabora é o profissional da área, e a gente aí sugere alguns fluxos, né, que possam seguir de forma adequada. Programas de autocontrole, né? A gente tem aí o RISPOC que diz que programas de autocontrole são os programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos e implantados. São os programas que as empresas já tinham lá atrás, como eram os Manual de Boas Práticas, o PPHO e a PPCC. Hoje isso tudo juntou e passou a ser programa de autocontrole, tá? E aí, às vezes, você acrescenta o Food Defense, o Food Fraud, né? Alguns outros programas aí, com embasamento em algumas certificações. E o ARRISPOA, ele diz ainda que os estabelecimentos eles devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados e mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento dos requisitos higiênicos sanitários estabelecidos neste decreto e normas complementares, com vista a assegurar a identidade e a qualidade, né, dos produtos. Então, é de responsabilidade nossa, médica veterinária, né? Também de outros profissionais que estão aí na área de gestão de qualidade, né? Não só o veterinário, mas outros profissionais também, né? Elaborar um programa de autocontrole para a indústria. E aí, esse programa de autocontrole que a gente vai criar todos os procedimentos, como a gente vai fazer o monitoramento. Rotulagem. Rotulagem a gente tem a legislação, que é a Instrução Normativa 22 de 2005, a RDC 359, a 360, que é a de tabela nutricional. Temos aí a plataforma do MAPA, que é a PGA, para registro de rótulo. Nós fazemos também a avaliação de croquis. Temos os treinamentos, né, de colaboradores, da equipe nossa mesmo que forma, equipe multidisciplinar, né? Então, tudo isso está englobado em documentos dentro de uma indústria. Fala aqui um pouquinho deles. Aqui é um formulário, né, de monitoramento de cloro pH dentro de uma indústria, um modelinho, né, que a gente também elabora. Aqui é um layout de uma indústria, que o veterinário, né, aquele que está ali na frente, ali, como gestão da qualidade, né, podemos fazer também, né. Aqui, ó, rotulagem, né, olha só quanta coisa de rotulagem a gente tem que ver, né. A Instrução Normativa 22 ela é bem grande. Isso aqui dá um curso inteirinho de rotulagem, né? Temos denominação de venda no RTQ do produto, temos algumas outras legislações que devem ser seguidas, porque o que eu vejo de rótulo errado por aí, nossa, treinamento. Bem, falei tudo isso aqui. Não adianta que não vai existir segurança de alimento, não vai existir se não conseguirmos mudar a cultura da indústria. Isso é muito difícil, porque estamos lidando com pessoas. E a gente tem que mostrar para eles o quanto é arriscado produzir um produto que não garanta a segurança da pessoa, do consumidor, né? A gente está falando de saúde pública. Então, a gente tem que trazer para eles, mostrar a realidade, o porquê, né? E não dizer para eles que precisa fazer, mas dizer o porquê que você está monitorando, o porquê tem que lavar a mão. E aí, hoje, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Que as indústrias precisam aí mostrar que estão realizando, a gente já tem as boas práticas. Lavar a mão para a gente é obrigação. Você não adentra da indústria se você não passar por um bloqueio sanitário, sem lavar uma bota, sem usar um sabonete adequado, registrado, antisséptico, sem cheiro, sem usar um álcool gel, né, sem secar a mão, sem estar paramentado. Então, por isso o nome já diz, né, um bloqueio sanitário. Então, mas a gente reforça isso sempre através de treinamento, né? Toda vez que chega um funcionário novo, nós precisamos treinar os funcionários para quê? Para que eles sigam, né, todas as orientações de higiene para que possa ter um processamento adequado. Processo produtivo. Como que eu vou agir? Aqui é o chão de fábrica.
eu vou monitorar, verificar e fazer as ações corretivas dos PCs, que são os pontos de controle, e dos PCCs, que são os pontos críticos de controle. Além disso, também eu vou atuar em controle de praga, água, temperatura, lavagem de pescado, produção, análise sensorial, entre outras coisas aqui dentro de um processo. Aqui a gente está vendo aqui uma lavagem de pescado, né? Aqui a primeira foto você tem bicos entupidos com pouca água direcionada aos peixes. O segundo, você já tem uma pressão mais forte da água, chega a estar até uma foto parecendo com a neblina, mas é porque a água tinha muita pressão, e a lavagem correta, né? Porque de acordo com o artigo 208 do RISPOA, ele fala o quê? Que é obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para consumo humano direto ou para industrialização, de forma a promover a limpeza, a remoção das sujidades e a microbiota superficial. E aí o veterinário, né, ele pode atuar aqui, ele vai ver se a lavagem está correta do pescado, ele vai fazer esse monitoramento. Peixe fresco, né, a temperatura do pescado. Peixes produtores de estamina, a gente trabalha com uma temperatura de até 4,4 para recebimento, né? Às vezes até um pouquinho mais baixo, como limite de segurança. O peixe congelado, a gente avalia ele até de menos 18, né? Com a variação aí de 3 graus, né? Aqui o congelamento, ó, a temperatura do camarão. Análise sensorial, né? A gente pode ver aqui um peixe que não está muito adequado, as guelras já uma coloração não muito adequada, um camarão já entrando em processo de deteriorização, e aqui também o polvo também, que já tem mais de 7 dias de gelo e ele já perdendo a cor, já ficando mais flácido. Aqui é uma tabelinha de avaliação sensorial de peixe fresco que eu elaborei, né, para a gente poder fazer a recepção do pescado e atender aos requisitos que estão lá no RISPOA. Eu gosto de falar um pouquinho que lá no RISPOA, ele diz que eu posso ter uma tabela, né, no artigo 210, parágrafo 3º, ele diz que o pescado que trata os incisos 1 e 3 devem ser avaliados quanto às características sensoriais por pessoal capacitado pelo estabelecimento, utilizando-se uma tabela de classificação e pontuação com embasamento técnico-científico, conforme definido em norma complementar. Ou seja, essa tabela aqui eu não elaborei, né, no olho. Eu tive referências como do artigo 210 do RISPOA, que fala, né, o item 1, fala de peixe fresco, a tabela germânica, e uma avaliação do índice de qualidade, que foi um trabalho que eu peguei do Instituto Ipimar, em Portugal. Então, através disso, eu elaborei uma tabela onde, dentro da minha realidade, do peixe da minha região, eu posso classificá-lo como bom, né, uma pontuação que é ótima, uma pontuação que eu considero como boa e aquele que eu considero como rejeitado. Bem, continuando aqui, eu tenho a atuação também do veterinário na parte de processamento, né? Aqui, por exemplo, um peixe inteiro, passando por uma evisceração automática, né? E até ele chegar na latinha. Isso também a gente monitora, né? Porque se ele não estiver adequado, a legislação de peixe em conserva, ele fala até o limite que pode ter de vísceras, né? E aqui o monitoramento da eficiência da evisceração. Bem, continuando aqui, eu tenho uma evisceração de peixe fresco, aqui de processamento de camarão, né? Recravação, também o PCC na conserva, né? Como eu falei, é o fechamento hermético, né? Do peixe, né? E ele tem 2 operações, né? Que é a primeira, que é o enganchamento, que é como você coloca o caneco e a tampa, e a segunda operação, que é a compactação ou aperto, né? Aqui no meio uma foto que nós temos aqui uma máquina recravadeira, né? E aqui o monitoramento das medidas, né, de recravação. Aqui a esterilização, né? A gente faz o monitoramento do binômio de temperatura, de forma a obter aí um produto seguro. Aqui 2 autoclaves, uma vertical e uma horizontal. Monitoramento da água. Sim, monitoramos a água também. Artigo 42 do RISPOA diz que a empresa ela tem que ter água potável nas áreas de produção industrial. E a gente segue a legislação, que é a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, que fala do anexo 20, que é antigamente 914, não tivemos nenhuma alteração nela aqui.
né? Apenas ela mudou o nome e foi para a portaria de consolidação. E a gente faz um monitoramento interno e diário de cloro de 0,2 a 2 ppm e pH de 6 a 9,5. Aqui está um aparelhozinho, né? Um aparelho que é o medidor de cloro e pH, né? Existem outros modelos também, né? E externo, e aí eu atuo, né? Para algumas análises eu faço externo, algumas empresas elas conseguem fazer interno, porque possuem um laboratório mais completo, que é a análise microbiológica, turbidez, cor e outras análises físico-químicas também que a gente faz na água. Laboratório. Onde eu atuo aqui no laboratório? Falei grande parte já, né? Sensorial do pescado, como nós vimos, histamina, metabisulfito, glaciamento, pesquisa de parasitas, entre outros. Histamina. O que é a histamina? A histamina ela é uma amina biogênica formada em peixes produtores de histamina. Peixe que contém a histidina, que é a precursora da histamina, né? E aí o que acontece? Esses peixes, quando são capturados, a gente já começa a entrar aí, né, num processo aí de rigor mortis, pós-mortem. Esse peixe ele começa a ter ação bacteriana e aí toda a histidina dele é quebrada e transformada em histamina. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a histamina ela causa intoxicação, né? E existe aí surtos de intoxicação no Brasil relatados de histamina com muitas pessoas. E ela pode causar até a morte, porque se a pessoa for muito alérgica à histamina, né, ela causa aí sintomas de espasmos broncos, sufocação e severos distúrbios respiratórios. Casos mais leves, ela causa uma urticária, né, uma dor de cabeça, uma sensação de queimadura, formigamento na língua, né? Mas a gente tem que monitorar esses peixes produtores de histamina, principalmente na sua recepção. Por quê? Porque a histamina ela é termoestável e uma vez ela formada, né, ela não vai desaparecer durante o processo, nem em congelamento e nem em altas temperaturas. Então, quando recebemos peixes produtores de histamina, nós consideramos como um PCC, porque é risco à saúde pública, né? A gente sabe aí que perigo é o quê? Perigo pode ser um perigo físico, químico, biológico, né? E que causa o quê? Uma condição com potencial de causar efeito adverso à saúde. E a histamina causa isso, correto? E como que eu posso prevenir isso? Primeiramente, fazendo aí boas práticas, né, de fabricação, as boas práticas começando lá na captura, esse peixe com bastante gelo, né, manter a cadeia de frio desse peixe, porque quanto mais eu mantenho a cadeia de frio, mais eu consigo aí inibir a deterioração por bactérias, e as reações enzimáticas, que é, no caso, a formação da histidina e histamina, entendeu? É um PCC na indústria, como eu falei. Aqui são as análises de histamina que a gente realiza, tá? A gente tem tipos aqui, alguns tipos como teste rápido e também como a cromatografia líquida, ok? Um ponto importante aqui, tá? Nível máximo estabelecido da histamina, 100 miligramas por quilo, ou 100 ppm, né? A N21, ela fala que o limite máximo é de 100 miligramas por quilo no tecido muscular, tomamos como base uma amostra de 9 unidades amostrais. E uma unidade amostral não pode passar de 200, ok? Então, eu peguei 9 amostras lá, né? E aí, dessas 9, eu peguei 9 unidades amostrais, essas 9 compõem uma amostra, né? Então, a média delas não pode passar de 100 e uma não pode passar de 200 ppm. Continuando aqui, alguns peixes produtores de histamina, né, como atum, sardinha, cavala, sarda, arenque, bonito. Na instrução normativa 21, ele fala das famílias, né, que são as produtoras de histamina, né. Atum é um peixe que produz histamina rapidamente, então a gente tem que levar em consideração desde a sua captura, né, realizar análise de histamina no seu recebimento. Sardinha também, cavalinha. Agora vamos aqui para o camarão, para o metabisulfito. Por que a gente utiliza o metabisulfito, né, lá na embarcação? Ele evita a melanose e o black spot. E o que é isso, melanose e black spot?
É essa coloração que a gente vê aqui, ó, no camarão, uma coloração mais escura, né? E ela é formada o quê? É o escurecimento do camarão formado pela ação aí, oxidação da tirosina, que forma pigmentos escuros, que é a melanina. Então, por isso que a gente fala que é a melanose ou black spot. Não causa danos à saúde, mas são rejeitados pelo consumidor, né? Ninguém quer um camarão que já está entrando aí no estado, né, de melanose, né? E por que acontece isso? Muitas das vezes pode estar associado ao estresse, né, desse camarão, né, durante a despesca, o tempo de exposição, a temperatura elevada. Então, as pessoas, geralmente, né, os pescadores, ou na despesca, quando eles já são retirados, já se usa o metabisulfito para quê? Para inibir essa formação. E a gente precisa fazer análise porque o residual desse metabisulfito é um enxofre, dióxido de enxofre. E a gente mede para ver, porque na legislação aceita até 100 ppm para camarão cru e até 30 ppm para camarão cozido, porque ele pode causar reação alérgica, tá? Então, por isso que ele tem aí seu limite, né, determinado. Desglaciamento. Bem, eu falei do glaciamento. Aqui é o desglaciamento. Aqui a gente vai pegar, depois que o peixe passa pela fase de glaciamento, a gente coleta amostras para fazer análise, né? Retirar aquela camada somente do glaze que se formou e ver a porcentagem que foi, né, adquirida. Porque para peixe, como eu falei, até 12% e para camarão até 20%. Então, como a gente não consegue ter uma definição, né, exata, muitas das vezes ali naquele processo, que você tem um peixe maior, um peixe menor, a gente faz uma média, faz uma conta de acordo com o manual de métodos oficiais, faz análise. E aí, por exemplo, se o saquinho que vai ser embalado aquele camarão tem 1 quilo, ele pegou 10% de glaze, ele vai ter 1,1 kg para compensar aquela água do glaze que ele recebeu, né? O gelo do glaze. Fraude em pescados. Muito comum, isso aqui também dá uma palestra inteirinha, né? Hoje em dia o pessoal quer vender aí sardinha, vender caviar aí, né? Botar caviar, mas comendo sardinha, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, né? Vendendo gato por lebre. E existe muita fraude em pescado, né? Quem nunca aí comeu um panga achando que estava comendo um linguado, né? O panga chega aqui e se transforma em várias espécies de peixe, menos panga, né? Então, e aqui a gente tem uma diferenciação, né? O linguado, com os cortes imperfeitos, pouca carne, ele é um peixe mais fino, né? Um peixe que tem um preço bem mais alto, né? Os seus miômeros e miocéptos, né? Que são essas listinhas paralelas à coluna vertebral ali, transversal à coluna vertebral, né? Bem definidos. E já o panga não, né? Você vê que os miômeros e miocéptos, né? Formando um ângulo bem agudo já no final. Mas, Cláudia, como é que eu consigo ver isso? Bem, a gente tem testes, né, de DNA e as análises anatomomorfológicas, né, que são o manual do mapa, né, de inspeção para identificação das espécies de peixe e que ele auxilia bastante na identificação dessas espécies. Pesquisa de parasitos. Bem, artigo 499 do RISPA diz que considera peixe impróprio, né, entre os outros apresentados, apresentam o pescado que apresentar infecção muscular maciça por parasito, né? Então, aqui eu já tenho uma avaliação, ó, através da luz negra, né, uma sala de luz negra, para ver parasita aqui, principalmente do salmão, e aqui na Candy Table também, que é a mesa de luz branca, que a gente consegue ver outros parasitos também de alguns filés, né? A gente consegue também ver as espinhas, né? Que alguns filés ficam ainda com essas espinhas. Então, aqui também é uma outra avaliação. É um PCC? Depende da forma de consumo desse pescado, né? Se ele for consumido cru, eu tenho que considerar, sim. E, por fim, o PID, que é a pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? É o desenvolvimento de produtos novos, né? O veterinário também participa, né? Engenheiros de alimentos, principalmente, né? Tem muitos amigos aí, engenheiros de alimentos, que participam dessa área, né? Que é uma área muito bonita, onde eles, né, conseguem também elaborar aqui produtos, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma fórmula de um produto,
E aqui do lado as fotinhas, não é o mesmo produto, tá? Essas fotos foram retiradas, até agradeço a professora Michele aí, por ceder essas fotos, foram retiradas essa semana aqui, é um trabalho que está sendo feito, né, com pimenta rosa em sardinha, para diminuir aí a oxidação do pescado, do peixe em conserva. Bem, pessoal, é isso que eu tive para apresentar para vocês aqui, um pouquinho do meu trabalho dentro da indústria, um pouquinho do trabalho do veterinário dentro da indústria de pescado. Tem muito mais aí, durante a semana todo mundo vendeu seu peixe, falou um pouquinho da sua atuação, e espero poder ter ajudado, ter contribuído aí, e agradecer também a professora Lília pela oportunidade. Mas antes de finalizar, quero mostrar para vocês aqui umas fotos, falar um pouquinho que tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E essa foto aqui representa isso. Ano passado eu tive a oportunidade de ir até Portugal, né, visitar, não para fazer turismo, mas sim para estudar. E aí eu passei uma semana, né, conhecendo várias indústrias, né, setores alimentícios, né, de carne, do varejo, do serviço de alimentação, e teve um dia exclusivo do pescado. Eu vi muita coisa boa, muita coisa legal, que é bom para a gente comparar com o nosso país, que é bom para a gente ver como o nosso país está evoluído em algumas coisas, em outras precisa melhorar, e também conhecer novas culturas, né? Aqui são algumas fotos para vocês verem, né? Por exemplo, esse é o mercado municipal aqui de Matosinhos, né? Aqui eu gosto de mostrar por quê? Porque essas plaquinhas, como que é a rastreabilidade, né? A rastreabilidade lá segue direitinho, né? Aqui a placa, o método de produção, a captura, né? Aqui o peixe sobre o gelo, aqui embaixo é uma rede, porque quando ele vai derretendo, né, ele vai escoando. Aqui sou eu aqui, né? Numa fábrica de sardinha, de conserva de sardinha, que é a fábrica de Pinhais, fundada em 1920, um trabalho lindo, totalmente aí ainda artesanal. As mesas são de mármore, né? Aqui é uma produção de uma sardinha muito bonita. Aqui o que a gente chama de lota, né? É onde os barcos descarregam seus peixes e depois eles vão passando por essas esteiras, e aqui aparecendo na TV o peixe, o peso, a sua qualidade. Aqui se usa muito MIC, né, método de qualidade. As pessoas ficam sentadas aqui olhando, né, observando, e daqui elas vão adquirindo os peixes que lhe interessam, né. Aqui sou eu, na ASAI, né, Agência de Segurança Alimentar de Portugal, né, e adorei participar desse evento, desse dia. Aqui eu conheci toda a legislação de segurança alimentar de Portugal, né, um excelente trabalho que eles fazem lá. Aqui sou eu brindando, né, a vida, ao vinho maravilhoso, né, ao momento incrível que eu tive. Não poderia deixar de degustar de um belo bacalhau e da minha sardinha portuguesa, né. E agradecer a arte de atrair coisas boas, né? Eu tenho a agradecer aqui ao Pedro, agradecer a Juliana da Vera Kiss, que proporcionaram esse curso aí, e deu certo. E esse ano, né, nesse momento agora, a gente estaria lá em Portugal fazendo um curso de uma semana inteirinha de pescado. Mas, por conta da pandemia, a gente teve que adiar um pouquinho esse sonho, mas ano que vem, se Deus quiser, tudo vai dar certo para a gente poder ir. E faço esse convite aí para vocês, se quiserem participar desse curso, né? Depois que passar esse momento de pandemia e tudo normalizar, nós voltaremos a divulgar esse curso para passar uma semana lá em Portugal para conhecer a parte de pescado, somente pescado. Pessoal, muito obrigada. Valeu, Lilian, valeu. Boa semana e bom final de semana para todos aí. E vamos brindar aí com um bom vinho. Obrigada.